A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui pastora Adriana Rodrigues, falando de São José, Santa Catarina. Segundo dia do seminário hoje, a qual estou trabalhando em cima do tema de Esther, capítulo 4, versículo 16, que nos diz assim: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Ontem falamos da parte 1 a respeito, né, de perseverar no seu propósito, né? Abraçar o seu propósito, onde Esther abraçou o seu propósito, aceitando o chamado de Deus, se submetendo à vontade de Deus, obedecendo o seu tio Mardoqueu em tudo. Como foi falado na história ontem, que Ramã, né, era filho de uma rainha que havia morrido, né, e ele gostaria de vingança, então, do seu povo contra o povo dos judeus de Israel. Então, ele cresceu, ele deu um jeito de se infiltrar no palácio, ser amigo do rei, e ali ele começou a tentar uma vingança contra os judeus. Agora então, o rei oferece um banquete aonde ele tem a sua esposa ali como rainha Vasti, e ele manda chamar a rainha Vasti pelos eunucos para mostrar a sua beleza a toda a província que estava reunida ali numa festa. Vasti disse, né? Quem é a rainha para que vá por mão de eunucos até o rei? Por que o rei não veio me buscar? Eu não vou. E ela teimou e disse que não iria. Contudo, os conselheiros do rei disseram: Olha, senhor, não é justo isso, né? Porque agora o senhor vai perder o respeito diante da província, né? E as mulheres não vão mais respeitar os seus maridos. Então, o rei se aconselha ali com seus conselheiros e eles dão o conselho, né, de abandonar a Vasti por haver desobedecido e não ser uma rainha comprometida com o seu chamado. Então, ali, Vasti vai embora do reinado, ela é destronada, né, por não querer se submeter à obediência. Então, o rei pega e manda recolher todas as virgens da redondeza para, num prazo de 1 ano, então, ele decidir quem seria a próxima rainha. Veja bem, agora, né, os cavaleiros do rei vão nas províncias e Esther, que era Radassa, que significa flor no deserto, ela é pega pelos soldados do rei e é levada para o palácio. Fica num processo de 1 ano de embelezamento, com leite de cabra, né, um tratamento na pele, um tratamento no cabelo. Para chegar diante do rei, ela devia estar né, com a pele bem cuidada, com o cabelo bem cuidado, teria que ser uma mulher extremamente linda para chegar diante do rei. Então, ali naquele momento, elas são levadas para o palácio, então, passados dias, né? Elas vão diante de uma sala onde tem muitas joias e o eunuco do rei diz: Olha, escolham um presente que o rei está dando para vocês aqui, o que vocês quiserem. E diz que todas ali, a maioria delas foram, se avançaram nas joias, pegaram o máximo de joias que puderam, né? E Esther ficou parada, olhando, observando. E o eunuco disse: Vai escolher, você não vai escolher aquilo que você quer? E ela disse assim: Olha, me diga do que o rei se agrada. E eu quero saber o que o rei se agrada, né? Então ela foi perguntar, ela foi se informar, ela foi procurar conhecer do rei. Então você vê aqui a diferença de Esther para as outras meninas, né? Ela não chegou e foi escolhendo o que ela queria. Ela pensou: não, se eu vou ser uma rainha, eu tenho que seguir o gosto do rei. Então, se eu vou ser uma rainha, eu tenho que agradar ao rei. Então, ela chega e pergunta do que o rei se agrada. E ali o eunuco dá algumas instruções para ela.
O que nós podemos observar dessa segunda parte aqui, então, né? Agora ela vai para o reinado, ela não pode dizer o seu nome, porque o seu nome Radassa é o nome de judeu, né? Então, para não ser descoberta a sua descendência, ela dá o nome de Esther, né? Então, Esther de Susã. E ali naquele momento, então, que elas vão para escolher algo ali, né, para se enfeitar para o rei, ela não toma nada dali naquele momento e ela pergunta do que o rei se agrada. Olha só, se você parar para observar, ela era uma moça que ela aprendeu a obedecer. A obediência andava com Radassa, flor no deserto, andava com Esther, né? Depois ela tomou o nome de Esther. Mas essa obediência já partia dela, irmãos, sabe? Por mais que o seu tio ensinasse ela sobre os preceitos bíblicos, né? Mas ela tinha a opção em escolher, em obedecer, né, as leis ali dos judeus ou não obedecer. Então ela aprendeu com o seu tio Mardoqueu, quis aprender, né? Então ela era uma menina submissa, uma menina que ela fazia de tudo para se colocar no lugar das pessoas. Então, ela preferia, né, agradar do que ser agradada. E ela ali, então, com sabedoria divina, ela pergunta do que o rei se agrada, né? E ali o eunuco orienta ela sobre o que o rei se agrada. Será que nós, nos dias de hoje, amadas, lindas, radaças, flores no deserto, nós temos nos preocupado com o que o rei se agrada? Ali era um rei carnal, mas o nosso rei, rei dos reis, senhor dos senhores, se fez carne, né? Foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à direita de Deus Pai, né? Então nós estamos falando de um reinado, que é o reinado de Jesus Cristo, né? A qual nós optamos por seguir, nós optamos por obedecer, né? Porque o rei nunca vai nos obrigar a fazer algo que nós não queremos fazer, né? E você tem um chamado da parte de Deus, você tem uma chamada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas cabe a você escolher se você vai querer ou não. Esther optou por aceitar o chamado do rei. Então ela procurou a conhecer o rei. Será que nós temos procurado a conhecer o rei? Será que nós temos procurado realmente a conhecer o nosso rei, do que ele gosta, do que ele se agrada, né? Será que nós temos procurado ter intimidade com o rei, a conhecer ao rei, a dialogar com o rei? Ali, Radassa, Esther, né, não tinha ainda contato com o rei, mas ela já se preocupava em agradar ao rei. E quando muitas vezes muitas pessoas se achegam para Cristo, muitas mulheres se achegam, mas elas não estão muitas vezes preocupadas em agradar ao rei, mas elas estão preocupadas que elas sejam agradadas pelo rei. Muitas mulheres se aproximam de Deus pelo que Deus pode dar e não pelo que ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas mulheres, radaças, flores no deserto, nós temos que nos preocupar com o que o rei se agrada. Nós temos que procurar mais em agradar do que ser agradadas. Nós temos que procurar mais a servir do que ser servidas. E quando nós entendemos o verdadeiro sentido de evangelho, de mulher, de moça de Deus, de princesas, né, de Esther, de radaças de Deus, quando nós entendemos o propósito ao qual nós viemos, que nós não viemos para sermos servidas, mas para servir, então Deus se responsabiliza quando nós nos submetemos, quando nós somos humildes. O que é ser humilde? Humildade é você colocar o seu irmão acima de você, né? E sempre colocar o teu próximo acima de você. Então, humildade significa o quê? Né? Então, você está dizendo, eu prefiro mais servir do que ser servida. Isso é humildade. É ter empatia, é se colocar no lugar do próximo, né? E sempre colocar o próximo acima de você. Quando nós entendemos o verdadeiro sentido de evangelho, o valor que tem uma alma diante de Deus, e nós temos o amor de Cristo, nós não somos forçadas a nada. Automaticamente, quando nós nos entregamos a esse rei, quando nós nos entregamos, nós nos preocupamos com o que ele gosta e começamos a conhecer as manias, né? O que o rei se agrada, a maneira que o rei se agrada das nossas atitudes. Então, Esther, né, Radassa, teve que reaprender tudo ali no reinado, né? Mas muitas coisas ela já vinha trazendo numa bagagem.
ela já vinha trazendo uma bagagem da humildade, dos frutos do Espírito Santo, né? A longanimidade, tardio em irar-se, a temperança, né? O domínio próprio, a humildade, o amor. E esses são os frutos do Espírito Santo. E Radassa já tinha com ela, porque desde a infância ela aprendera as leis do Senhor e ela procurou se submeter ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando ela chegou diante do rei carnal, diante daquele que seria o seu esposo, ela não achou dificuldade em se submeter. Ela não achou dificuldade, né, em aprender aquilo que o rei se agrada. Então ela procurou a conhecer, a perguntar para os eunucos ali, e ela começou a aprender de que maneira que o rei gostava que ela se portasse, ou que ela agisse, ou até mesmo aquilo que o rei se agradava. Porque elas estavam ali para quê? Para agradar ao rei. Uma delas seria a rainha. Mas o rei testou elas, colocou elas no meio do ouro, da joia, para ver aonde estava o seu coração. Aonde está o seu coração, mulher de Deus? A Bíblia diz: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, mulher de Deus? Será que teu coração tem sido voltado a agradar ao rei? Será que seu coração tem sido voltado em fazer a vontade do rei realmente, né? Em ser aprazível aos olhos do rei? Ou será que o seu coração está voltado àquilo que o rei pode lhe dar? Aonde está o seu coração, aí está a sua riqueza. Que nós mulheres aprendamos a sermos dispostas a servir, a muito mais servir do que ser servida, né? A ser humilde, a colocar o nosso próximo acima de nós. Que nós, como mulheres, aprendamos a conhecer o rei, do que ele se agrada. Quando nós procuramos a conhecer daquilo que o rei se agrada, ele se responsabiliza também em fazer aquilo que está dentro do nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: deleita-te no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Você está aí hoje se perguntando, né, por que que muita coisa ainda não aconteceu na sua vida, por que que você tem orado tanto e tantas coisas não acontecem da maneira que você tem pedido. Você já tem se preocupado, em vez de pedir para o rei fazer aquilo que você quer, da maneira que você quer, você já tem se preocupado em dizer: rei, faça-se a tua vontade, como que tu queres que eu faça, como tu queres que eu me submeta, como tu queres que eu haja, como tu queres que eu fale. Quando você entender que você não veio para ser servida, Radassa, mas você veio para servir, então o rei terá prazer em te abençoar e responder a tua oração. Deleita-te no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Até amanhã, então, terceiro dia. Deus abençoe.